Bem, meus amigos ouvintes da União FM de Blumenau 96.5, também aos espectadores, aqueles que nos assistem no Facebook no mundo inteiro, tenho hoje uma grande alegria em visitar a dona Magda Nunes, proprietária da agência Turismo Holzmann, que recentemente completou seus 60 anos. Meus cumprimentos ainda. Muito obrigada. E o nosso tema é Oktoberfest. 33 anos se passaram, me lembro muito bem da primeira festa, sei muito bem como começou, mas nós queremos ouvir a senhora. Qual foi o seu depoimento, quais foram suas impressões no início? Como começou? Exatamente, como começou? Certo. Começou em 1982, quando o então eleito prefeito Dalto dos Reis convidou meu marido Antônio Nunes a ser secretário de turismo. Porque o Antônio tinha ideias maravilhosas. Ele realmente não só era um sonhador, como ele gostava de realizar o que sonhava. E principalmente ele era muito a favor da cultura germânica, apesar de ser totalmente luso-brasileiro. Ele gostava da cultura, da arquitetura alemã, ele gostava da comida alemã, por isso também ele casou com uma descendente de alemães. Ele nasceu em Florianópolis, na verdade. Sabe de uma coisa? Sim. Ele nasceu por coincidência em Florianópolis, porque a família era de lá. E a minha sogra resolveu ter o bebê lá, mas voltou a Blumenau. Eles a vida toda moraram em Blumenau. Ele também teve a cultura alemã, por Com excelência. certeza, mas com Sim. certeza. E viajou muito para a Alemanha. Foi um dos países que ele mais viajou, mais conheceu. É um pioneiro nos voos, Isso. inclusive no charter, diretamente para Miami. É também. verdade, é verdade. Um voo direto para Florianópolis, Miami. Nós fomos Orlando, aliás. Né? Nós fomos a primeira agência de viagens de Santa Catarina. Bom, ele aceitou o convite naquela época e o Dalto explicou para ele que já havia uma ideia de se fazer aqui uma grande não, mas uma festa de cerveja de dimensões assim, um bom fim de semana, onde seria oferecido a música alemã, onde seriam oferecidas comidas alemãs, etc. A ideia já existe em muitas partes desse mundo. Existe no Canadá, existe no Chile, e nós mesmos, Antônio e eu, visitamos algumas delas, mas sempre nos moldes, repetindo o que a Oktoberfest de Munique oferece, mas adaptando para uma coisa mais pequena. Mais ou menos um fim de semana, normalmente era de quinta a domingo. Muito bem, aí o Antônio começou a procurar um lugar adequado e encontrou quando passou na antiga Proeb, na antiga Famoske, onde hoje é a Vila Germânica, e tinha uma construção maravilhosa feita para a Famoske. E essa construção estava abandonada. Ele falou naquela época com Egon Stein, que tinha construído nos anos 60 esta construção, e o Egon disse: Antônio, isso para renovar é facílimo. Tá? E assim foi feito. Com a autorização do Dalto, eles renovaram, e aquele pavilhão, o famoso pavilhão A, foi o primeiro dessa festa de outubro. Outra coisa que eu quero dizer, isto foi no ano de 1983, porque logo quando ele foi secretário, a partir do dia 1º de janeiro de 83, e logo em seguida ele começou a pensar nessa Oktoberfest. E realmente, em moldes de 10 dias, era de quinta-feira até o sábado da semana seguinte, foi tudo organizado quando a enchente de 83 estragou este programa. Muito bem, aí vem uma pergunta, dona Marga. Eu gostaria que a senhora explicasse, porque muitos colegas, inclusive da imprensa também, falam muito de que a festa foi criada para que o blumenauense saísse dessa tristeza. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Ela estava concretizada antes da enchente de 83. Muito bem, a enchente passou, a ideia não foi esquecida, mas engavetada. Aí o Antônio naquela época fez festival de verão e bem outras coisas. Aí chegou mês de fevereiro, março, o Antônio disse: Dalto, nós vamos reativar isso. Ótimo! Então foi reativada toda a ideia, ela estava praticamente pronta, novamente nos moldes de 10 dias,
bandinhas aqui da redondeza, a comida, eu devo frisar isso, se não fosse o Ataliba a dar a comida, se não fosse o Hilário Torresani a dar a cerveja, porque ninguém acreditava. Não, mas não testemunho disso. Tu te lembra disso? Não, ninguém quis Olha, patrocinar. tu acompanhasse muito. Sabe o que eles diziam? É. Nós não queremos fazer uma Disney aqui. Exatamente. Não tinha patrocínio nenhum. Eu estava direto com o Sr. Antônio, tanto aqui na agência, como depois na prefeitura. Exatamente, exatamente. Você foi um grande amigo nessa época, um grande incentivador, eu me lembro muito bem disso. Bom, aí o que aconteceu? Em agosto de 84, vem uma nova enchente. Bom, aí desandou tudo, aí não quiseram saber de mais nada. E aí eu me lembro que o Antônio Pedro Pereira Nunes, único, porque nem eu acreditava que dava certo, eu disse assim, Dalto, foi lá no Dalto, nós vamos fazer a festa. E aí é que por isso é que surgiu esse comentário. Aí o Antônio disse uma grande frase. O Dalto disse que ele também dizia a mesma frase. Era, parece, do Marechal de Napoleão. Depois de grandes batalhas, o povo quer festa. Aí o Dalto disse, mas morreu gente, eles vão dizer, o prefeito é doido, vai festejar um desastre. E o Antônio acreditou, porque ele tinha ideias fantásticas disso. E disse, essa festa vai ser um sucesso, Uli. E foi. E foi. 100 mil visitantes logo de cara. Exatamente. E vou te dizer uma coisa. Aí vieram aquelas bandinhas e veio a comida típica, volto a frisar, o Torresani e muitos os clubes de caça e tiro, o Bertoldo Neitzer, que com os seus maravilhosos slides, ele mostrou para esses clubes de caça e tiro como se fazia o desfile na Alemanha e tudo mais. Tá? Então foi muita gente que ajudou. O Antônio formou comissões, tá? Tinha a comissão do primeiro desfile, que ele sempre disse que foi ótimo. O seu Ledsoff, ele fez a parte dos enfeites, eu acho que ele era diretor da os bancos também, exatamente. E sempre tivemos um patrocínio da Lufthansa. Né? O Uli trabalhava na Lufthansa, por isso também começou a nossa amizade. E aí aconteceu uma coisa interessante. A festa iniciou, todo mundo veio para lá e dizia, chega de falar de enchentes. E aí aconteceu uma coisa muito boa. Nós tínhamos as bandinhas aqui, tudo correndo bem. O Uli chega e diz assim, o seu Vinhen, que era diretor-geral da Lufthansa para o Brasil, também amigo nosso, mandou um recado para o Antônio. Eu acho que até o Antônio telefonou para ele, não sei se foi você que intermediou. Tinha uma banda alemã maravilhosa, patrocinada pela Lufthansa, que estava se apresentando em Porto Alegre. Essa banda estava regressando a Curitiba e São Paulo, e o Vinhen perguntou, Antônio, queres uma noite que essa orquestra toque no teu pavilhão? Isso em 84. 84, exatamente. Vai custar, não vai te custar nada. Arruma um lugar para eles dormirem, pode ser em qualquer lugar. Até foi improvisado, né, Uli? Lá perto da Proeb, um lugar para eles dormirem. Eu me lembro até hoje. Todo mundo lá aguardando. E o ônibus quebrou, né? Mas isso eu ia contar agora. E todo mundo esperando aquela banda ia às 10, e era 10h30, 11. O Antônio estava gelado e dizia, meu Deus, porque veio o povo para ver a banda. Quando a banda, lá pela meia-noite, adentrou, assim, não no palco, mas pelo público, mas foi um arraso. Foi o maior sucesso que a gente teve. E aí é que surgiu a ideia, por que não contratar mais bandas alemãs? Fora as nossas, que também eram boas, e que depois aprenderam muito com essas bandas alemãs. Vejam o Cavalinho Branco, sim, como depois se transformou, porque aprenderam, todo mundo tem que aprender e copiar. E vieram as outras festas. Né? Exatamente. E aí a festa foi um sucesso. No ano seguinte foram 2 pavilhões, eu podia ficar horas contando isso. Os desfiles também muito originais, muito bonitos. A entrada era um cruzeiro para todo o povo ir. Não tinha, no começo, não tinha camarotes, confraternizavam a sociedade, os líderes blumenauenses
com o povo em geral, com toda a classe operária. Vieram artistas da Globo, você se lembra, gratuitamente para cá. O Tony Ramos, meu Deus, quantos eu recebi até na minha casa. E aquilo era tudo bem, bem natural. E foi o segundo sucesso em 85. Aí, a Lufthansa, novamente, através de você, nós temos uma banda que é toda especial, do Helmut Hegel. É uma banda internacional. Aí foi contratada essa banda. E esta banda realmente foi muito, muito boa, porque ela animava de uma maneira, e a banda do Zig também, tu te lembras como foi boa, tá? O Zig veio do Rio de Janeiro, chegou em Navegantes, chegaram no Rio, nem tomaram banho, desfilaram logo pela Rua 15, né? Você lembra disso? E tinha que tocar à noite, né? E no aeroporto também já estavam tocando. Sim, no aeroporto. E assim a festa foi se propagando também, né? Inicialmente do Volta Jair, já teve 300 mil participantes, visitantes. Exatamente, né? Exatamente. E aí, o que foi também um grande plus nisso tudo, foi a limpeza, a organização. Tá? Isso foi tudo impecável, foi elogiado e num instante alastrou-se pelo Brasil. E assim foram, naquela época, o prefeito era eleito por 6 anos. E o Antônio também foi durante 6 anos, portanto, ele fez as primeiras 5 Oktoberfest. Elas foram até crescendo e foram maravilhosas, todas elas. Eu acho que uma das últimas chegou a 1 milhão, o que não era tão bom, eu acho. Eu sempre gostei de um número menor, uma coisa mais família. Né? Então, esta foi a contribuição. Uli, depois que o Antônio saiu, os primeiros 2 não vou falar, mas foi um fracasso, porque foi muito direcionado para uma outra coisa. Use camisinha durante a Oktoberfest, foram feitos, você se lembra, aqueles canecos com seio de mulher e coisas assim, eu diria, pornográficas. E aquilo destoou. Por sorte, no começo desse século, isto novamente foi mudando. Exato. Eles viram e continuou. E já havia patrocínio. Exato. Grandes empresas já. Agora era fácil. No começo. Vocês pediam de joelhos. Camisetas de propaganda, me lembro, senhor Antônio, eu tem que fazer 5 mil. Não tem patrocínio para 5 mil camisetas, mas vou mandar fazer. Não quero saber, vou mandar fazer, acabou. Eu me lembro dessa frase. Exato. E fez. Ele tinha. Agora tem o seguinte, para nós finalizarmos. O Antônio realmente é o pai, como o Dalton. Sim, mas ele não está, o Dalton também, claro. Sim. Mas ele não está devidamente sendo lembrado, ou está? Não, ele está totalmente esquecido. E aí eu me pergunto por quê. Política nisso, eu sei que o Antônio também, era duro trabalhar com ele, porque ele, como você disse, quando dizia isso, se uma comissão dizia, não vai ser assim, mas o Antônio dizia, vai sim. E talvez isso tenha despertado também, assim, um pouquinho de raiva ou de algum outro sentimento impopular. Não, creio que não. É sempre alguém quer ser o pai da ideia. O Antônio não é mencionado de jeito nenhum. Ele não foi na revista Veja, ele não foi em nenhuma revista. Ele está totalmente apagado. Não, pior disso tudo, nem é Veja, nem é Cruzeiro, não é nada. O pior é em Blumenau. Exatamente. O pior é que o nosso povo faz questão de não mencioná-lo. Exato, exato. Mas eu faço questão, cada ano. Eu agradeço que sempre tem os antigos que se lembram disso. Todo mundo diz, sem o Antônio a festa não existiria. Às vezes, Rodrigo, eu vou te dizer uma coisa, para talvez encerrar até essa entrevista. Veja, havia antigamente uma grande rivalidade entre alemães e brasileiros por causa da Segunda Guerra Mundial, o que é normal. Tá? Então havia uma rivalidade grande. Se essa Oktoberfest fosse criada por 2 pessoas de nome alemão, o Fritz Auer, o Hans não sei das quantas, ela não teria dado certo, sabe por quê? Os brasileiros diriam, meu Deus, lá vem de novo aquela galegada, que era o nome pejorativo dos alemães, para introduzir a parte alemã aqui.
Mas como foi? Antônio Pedro Pereira Nunes e Dalto dos Reis, ninguém podia dizer nada. E aí foi bonito. Eu acho que até foi a primeira vez que houve uma grande confraternização entre os luso-brasileiros e os teuto-brasileiros aqui no Vale. Sim, e com uma diferença que mudou o rumo da história. Exatamente. Pelo fato de, Sim. depois das festas, Sim. opa, peraí, meus antepassados também vêm da Alemanha, eu vou pesquisar, eu vou procurar. Exato. Mas antes disso, eu estou completando esse ano 50 anos de rádio. Então eu estou desde 1966 no rádio, e essa parte antes da radiofonia seria aquela coisa cafona, aquela música alemã, e depois o Octopus virou. Foi a grande virada do Octopus. Os brasileiros usavam os trajes típicos com a maior naturalidade. Não podia ter sido melhor. Exato. Né? Agora, eu vou te dizer uma coisa, qual é a minha impressão. Por que eles não fazem uma lembrança? Sempre dizem, um pavilhão vai ter o nome do Antônio. Não, devia ser a rua principal, devia ser Antônio Nunes. Ele devia ser lembrado. Mas por quê? Que ninguém se lembra dele. Aí eu vou dizer agora uma coisa, e você sabe, eu sou de origem alemã, eu tenho dupla nacionalidade, eu tenho o direito de dizer isso. Eu acho que os alemães daqui, os teuto-alemães, eles não gostariam que fosse dito que 2 brasileiros tivessem feito a Oktoberfest. Antônio Nunes e Dalto dos Reis. E por isso eles estão apagando. Até uma dessas pessoas eu ouvi dizer, não vou citar o nome porque não quero citar, mas ele disse assim, mas o Antônio não entende nada de alemão, ele até nasceu em Florianópolis. Tá? Assim. Então, eu acho que por trás disso, ela se tornou uma festa internacional. Os alemães, mas quem foi o começo? O começo, até as pessoas sabem, sem citar nome, tem uma pessoa do comércio que sempre foi amiga, era amiga nossa, sentada num banco na Veja, dizendo, olha o pai da Oktoberfest, cada um o seu Letzow, embaixador. Estava muito bem. Embaixador ele realmente foi. Mas também o consideravam quase como o pai da Oktoberfest. Por quê? Tinham nomes alemães. E eles queriam que alemães que tivessem começado a Oktoberfest. Olha, eu tenho certeza que o que eu estou te dizendo é verdade. Muito bem, dona Mária, agradecemos assim a sua participação aqui no programa da União FM e também saudamos ao pessoal do Facebook, do mundo inteiro, que estamos assistindo. Obrigado. Eu também, obrigada a todas pela atenção e muito obrigada pelo convite, Uli, para eu poder sempre falar novamente. Quem sabe um dia a memória do Antônio vai ser restaurada. Se depender de mim, muito obrigado. Se depender de mim, por isso vou buzinar na imprensa todo ano, Ótimo. enquanto existir o meu programa. Ótimo.